Olá! O nosso assunto de hoje, serão as relações ecológicas entre os seres vivos. Mais do que apenas um tema de vestibular, as relações ecológicas entre os seres vivos estão no cerne da ecologia, que é a ciência que estuda relações, quer seja relações entre componentes bióticos, como entre componentes bióticos e abióticos. Portanto, o que nós estaremos vendo agora são relações bióticas, onde seres vivos se beneficiam uns dos outros, ou com benefício mútuo, ou um se beneficia do outro prejudicando esse outro. Tá? Então são relações de interações, onde os seres vivos estarão ou ganhando ou perdendo com as relações. E haverá também casos onde um dos envolvidos ganha e o outro sai inerte, não ganha nem perde. Essas relações ecológicas serão ditas harmônicas e desarmônicas. Mais do que apenas pensar em questões que possam te promover no vestibular, pense nas relações ecológicas como relações que poderiam ser desenvolvidas entre seres vivos, né? Humanos, entre nós humanos, entre pessoas conhecidas, entre profissionais e suas empresas. Tá? Se nós estabelecemos relações ecológicas mais harmônicas e menos desarmônicas, teremos menos problemas na nossa vida. As relações trabalhistas poderão ser mais seguras, confiáveis e confortáveis. Portanto, aprender com a natureza é uma forma de termos uma vida melhor, não apenas pensando ecologicamente falando, mas também socialmente falando. Então vamos lá. As relações ecológicas podem ser harmônicas e desarmônicas, como eu já disse. Numa relação harmônica, as duas espécies envolvidas sairão sem prejuízo. Não necessariamente elas vão ganhar, mas com certeza sairão sem prejuízo. Essas relações harmônicas podem ocorrer dentro da mesma espécie, e nós chamaremos de relações intraespecíficas, ou entre espécies diferentes, e nós falaremos em relações interespecíficas. Então, dentro da mesma espécie, intraespecífica. Entre espécies diferentes, uma relação interespecífica. Essas relações são basicamente intraespecíficas do tipo sociedade e colônia, veremos a diferença de um para o outro, e relações interespecíficas do tipo mutualismo, protocooperação ou cooperação, comensalismo, inquilinismo, epifitismo. As relações desarmônicas, também você pode falar relações negativas, né? Assim como as harmônicas você pode falar em relações positivas. As relações desarmônicas são aquelas em que há o prejuízo de pelo menos uma das espécies envolvidas e às vezes até mesmo as duas poderão ser prejudicadas. O que seria uma relação desarmônica? A mais óbvia e clara é uma relação onde você tem um predador e a sua presa. Obviamente a presa sai perdendo porque ela é devorada pelo predador. Existe uma outra relação similar que é o parasitismo, onde o hospedeiro é prejudicado pelo seu parasita. Não necessariamente ele morre, porque afinal de contas, se o parasita matar o seu hospedeiro, ele acaba morrendo junto. Então, o parasita vive às custas do seu hospedeiro, mas não há interesse para o parasita que essa relação leve à morte do seu hospedeiro, porque se ele habita aquele hospedeiro e o hospedeiro morre, ele acaba sendo prejudicado e pode vir a morrer também. E existem as relações, né, dentro da mesma... desculpa. Para. Segue. Existem também essas relações... Pula. Vamos lá, pula. Vamos. Quanto às relações desarmônicas, ou negativas, se você preferir, elas ocorrem com o prejuízo de pelo menos um dos indivíduos envolvidos e às vezes até mesmo dos dois. Elas também podem ocorrer dentro da mesma espécie, intraespecífica, ou entre espécies diferentes, interespecíficas. Relações desarmônicas dentro da mesma espécie, muitos vão falar, mas existe? Claro que existe. Uma competição dentro da mesma espécie. Competição, por exemplo, por comida, competição por espaço que ocupa, competição pela fêmea no período reprodutivo. Essas são competições intraespecíficas. Para o indivíduo, essas relações intraespecíficas, essas relações desarmônicas intraespecíficas, para o indivíduo que perde,
É uma desvantagem, obviamente. Mas para a espécie, essas competições são vantajosas, porque entra em ação a seleção natural e dentro daquela espécie sobreviverão os indivíduos mais aptos. Esses sobreviverão e deixarão descendentes. Então, para aquele que perde, é um efeito negativo. Para a espécie, é um efeito positivo, porque sobreviverão e deixarão descendentes os mais aptos. Tá? Agora, existem também as relações desarmônicas interespecíficas entre espécies diferentes que são bem visíveis, bem compreensíveis. Por exemplo, predação, parasitismo e competição interespecífica. Na predação, obviamente, temos um predador e uma presa. O predador vence, a presa perde e ela é comida. Nas relações de parasitismo, nós temos um parasita e o seu hospedeiro. Diferente da relação predador-presa, na relação parasita-hospedeiro, não há interesse algum ao parasita que o seu hospedeiro morra. Porque se o hospedeiro morrer, o parasita que vive dentro desse hospedeiro acaba correndo o risco de morrer também. Então, a seleção natural vai favorecer os parasitas menos agressivos. Nós estamos, nesse momento, vivendo a ação do corona, vivendo sob o efeito do coronavírus. É um vírus que pode até não ser dos mais agressivos, mas ele espalha com eficiência. E como ele espalha com eficiência, ele deixa seus genes, ele deixa seus descendentes, e esses descendentes rapidamente alastraram pelo planeta. Mesmo que não sejam mais agressivos de todos os vírus que nós já vimos, há um risco. Como o vírus reproduz com uma velocidade muito grande, a chance de, no meio desses descendentes que surgir um mutante novo, mais novo que o novo coronavírus, e ainda mais resistente ou mais agressivo, é grande. Então, quando alguns falam, é uma gripezinha, essa pessoa não entende absolutamente nada dos fenômenos biológicos. Da mesma forma que o vírus anterior não era tão agressivo e uma mutação o tornou agressivo, poderá acontecer ao longo desse período que novas mutações tornem esse vírus menos agressivo e ele volte a ser um vírus pouco interessante, pouco lesivo para a espécie humana. Mas há a possibilidade, sim, de que no meio desse boom, dessa explosão populacional, há sim a possibilidade de surgir mais uma variante e essa variante ser mais agressiva ainda. Por isso que o controle tem que ser urgente. Imagine se esse vírus que está causando todo esse transtorno surgir com variedades mais agressivas. A coisa pode ser muito feia, portanto o controle populacional tem que ser feito. Agora, a seleção natural vai agir muito rapidamente, né? E no meio dessas variedades, as menos agressivas e que vão entrar nos seus hospedeiros e serão espalhadas sem causar danos, né? Essas terão a chance de sobreviver com mais eficiência, de deixar mais descendentes. Já as variantes muito letais, essas vão extinguir o seu hospedeiro antes que ele tenha a chance de transmitir mais vírus para frente. Ele vai ficar doente, será isolado e a chance desse vírus passar para frente vai ser menor. Por isso que é importante o isolamento, a atenção para conter os vírus e suas novas variedades que estão surgindo a todo momento. Portanto, não é uma gripezinha, é uma doença sim agressiva, espalha com facilidade e a chance de uma mutação trazer novidades pouco interessantes para nós humanos é grande. Portanto, temos que controlar sim. O que a OMS, Organização Mundial de Saúde, está fazendo é o certo, tá? Tratar uma doença grave como sendo uma doença grave. Então, nós começaremos agora a dar exemplos de cada uma dessas relações ecológicas, tá certo? Para isso, vamos fazer uso de algumas imagens e vídeos. Pois bem, então vamos seguir em frente. Vamos começar pelas relações harmônicas intraespecíficas, que são aquelas que ocorrem em harmonia dentro da mesma espécie. São dois casos básicos, a sociedade e a colônia. A diferença da colônia e da sociedade é que em ambos os casos, no primeiro momento, eu tenho populações da mesma espécie. Só que na sociedade, essa população encontra-se separada fisicamente, enquanto na colônia ela se encontra unida fisicamente. Então, a semelhança é que é uma espécie, é uma população da mesma espécie. A diferença é que na sociedade esses organismos se encontram separados. Por exemplo, uma sociedade de abelhas, de cupins, um cardume de peixes.
A espécie humana forma uma sociedade. Na colônia, os organismos estão unidos fisicamente, como é o caso de esponjas do mar que crescem muitas vezes assexuadamente, brotando uma no corpo da outra, ou corais que formam grandes estruturas com vários pólipos lado a lado. Organismos unicelulares como bactérias também formam colônias. E, em geral, nessas relações ecológicas, pode ser que exista uma divisão de trabalho maior ou menor. Por exemplo, quando nós pegamos uma sociedade de abelhas, de cupins, a divisão de trabalho é tão nítida que os organismos são, inclusive, anatomicamente diferentes. Num cupinzeiro, por exemplo, você vai ter pequenos soldados que cavam galerias, pequenos operários que cavam galerias dentro do cupim, soldados grandes e fortes que protegem o cupim, né? E, portanto, você tem diferenças anatômicas perceptíveis. Tá? Nem sempre isso ocorre, por exemplo, na espécie humana somos uma sociedade, mas todos nós somos indivíduos semelhantes. Não há por que uma pessoa olhando para um indivíduo dizer, esse é médico, aquele é engenheiro, ou aquele outro, por exemplo, é jogador de futebol, tá certo? Agora, numa colônia, os organismos estão unidos fisicamente e nem sempre eles se distinguem. Nem sempre você consegue perceber a divisão de trabalho. No caso dos corais, por exemplo, os pólipos estão fixos na mesma rocha e por entre a estrutura calcária do coral surgem canalículos por onde os organismos se unem. E que um deles come por esses canalículos, ele pode acabar nutrindo seus colegas. Então, olhando para eles, você não imagina que possa haver uma divisão de trabalho. Agora, analisando um pouco mais de atenção, você percebe que sim, ela existe. Tá? Mas nem sempre tão intensa, nem sempre tão perceptível. Então, essas são as relações dentro da mesma espécie harmônicas, na sociedade e colônia. Agora, existem as relações harmônicas entre espécies diferentes. A mais marcante de todas é a relação mutualística, onde os dois organismos envolvidos na relação são tão dependentes uns dos outros que não é possível eles viverem bem separadamente. E eles podem até mesmo vir a morrer se separados. Um exemplo que todo mundo gosta de dar é o do líquen, que é uma relação onde você tem o corpo do fungo, que é um micélio frouxo, espaçoso, que retém água e hidrata algas que vivem no seu interior, ou cianobactérias que vivem no seu interior. Essas algas e cianobactérias que deveriam viver no ambiente aquático conseguem viver no ambiente terrestre dentro do micélio úmido do fungo. Agora, o que o fungo ganha com isso? Bom, trata-se de um fungo que perdeu a capacidade de obter alimento por conta própria. Então ele é alimentado por esses organismos autótrofos, por essas algas unicelulares ou cianobactérias. Esses, fazendo fotossíntese, alimentam o fungo, e o fungo, retendo água, hidrata esses micro-organismos autótrofos. Então, quando a gente pensa em mutualismo, pensa-se imediatamente nos líquens. Mas nós nos esquecemos que nós também somos o resultado de um mutualismo, uma vez que as mitocôndrias dentro das nossas células foram no passado bactérias individuais, bactérias que viviam sua vida livre, mas que acabaram se associando com os organismos eucariontes. Então, todo organismo eucarionte possui mitocôndrias no interior de suas células. Essa é uma relação ecológica mutualista fantástica. Se as mitocôndrias pararem de funcionar, o indivíduo morre por falta de energia. Se a célula do indivíduo, daquele organismo, seja animal, fungo ou vegetal, parar de entregar nutrientes para as mitocôndrias, elas morrem. O mesmo eu poderia dizer quanto ao cloroplasto, que é uma cianobactéria que habita o interior de células eucarióticas que, por terem cloroplastos dentro de si, se tornaram autótrofas. Outros tipos de mutualismo interessante, nós temos bactérias que vivem nas raízes das leguminosas, formando nódulos, que são nada mais nada menos que os pelos absorventes das raízes das leguminosas envolvendo as bactérias. Os pelos absorventes envolvendo essas bactérias vão ter uma grande oferta de nitrogênio no seu organismo, o que faz com que as plantas leguminosas que fazem esse tipo de relação ecológica sejam organismos ricos em proteína. A relação de algumas plantas com flor, algumas angiospermas,
que tem a sua polinização restrita a um tipo de inseto, como é o caso de certas vespas que confundem as flores da angiosperma com vespas fêmeas e ao copularem com a flor, achando que estão copulando com uma fêmea de vespa, acabam promovendo a polinização. A relação é tão única porque nenhum outro inseto, vendo uma flor que parece uma vespa, se aproximaria. Tá? As vespas machos, achando que são fêmeas, sim, se aproximam. Vespas são muito agressivas. Outros insetos não chegariam, não se aproximariam. O que faz com que essas plantas tenham uma única espécie polinizadora. Com isso, a relação se torna de dependência total de um pelo outro. Portanto, um mutualismo. Quer dizer, a flor depende totalmente daquela vespa. A vespa talvez não dependa da flor, mas a flor sim. Por isso, é um mutualismo, porque a perda dessa vespa, vamos supor, a aplicação de inseticidas no local que eliminem a vespa, provavelmente vão eliminar junto aquela planta que depende da vespa na sua polinização. A planta não morre por conta da perda da vespa, mas ela deixa de reproduzir e aos poucos a espécie vai sendo eliminada. Existe um outro tipo de relação de benefício mútuo, só que ela não é tão intensa, tão íntima como o mutualismo. É o caso da protocooperação, onde dois organismos cooperam entre si, mas eles podem até viver separados, ou a dependência não é tão íntima. Exemplo de protocooperação é o caso de insetos que polinizam flores. Como essas flores podem ser polinizadas por vários insetos, não se trata de um mutualismo. O inseto ganha o alimento ao ir até as flores. As flores ganham a reprodução graças ao inseto. Porém, como essa planta pode ser polinizada por outros insetos, e esses insetos podem pegar nutrientes em outras plantas, então eu tenho apenas uma cooperação. Eu e o meu cachorro somos cooperantes. Eu alimento meu cachorro e ele protege minha casa. Quando a relação de protocooperação é racional, quando o organismo faz essa relação, estabelece essa relação com um propósito e não um acidente, daí nós poderíamos falar em cooperação e não protocooperação. Outra relação interessante, positiva, é o comensalismo. É uma relação harmônica para um dos organismos envolvidos. Para o outro, é uma relação neutra. Por exemplo, eu alimento macacos que passam pelas árvores da minha casa. Eles ganham comida. Eu não ganho nada, apenas o prazer de vê-los. Então eles comem às minhas custas. Comensalismo. Tá? Da mesma forma, outros animais passam pela minha casa, como jacus, que são grandes aves, que pousam no meu quintal e comem as bananas que os macacos deixaram. Então os macacos que vêm de manhã e de tarde comem as bananas. O que sobra, os jacus pegam no final da tarde. Quando os jacus vão embora, se sobrar ainda alguma banana, vêm os morcegos. Então os jacus comem às minhas custas, eu não ganho nada, eles são comensais. Os morcegos comem às minhas custas, eu não ganho nada, eles são comensais. Se ainda assim sobrar um pouquinho de banana, durante a noite mais alta, mais avançada, virão gambazinhos, né, chamados saruês, virão porcos-espinhos, que vão chegando pelas árvores silenciosamente e pegam o resto de banana que sobrou. Se você prestar atenção, o que nós temos aqui não é apenas organismos que estão comendo às minhas custas, mas nós estamos percebendo que eles têm nichos ecológicos diferentes. Já falamos de nicho. Ou seja, eles comem o mesmo alimento, só que em momentos diferentes do dia, então não estão competindo. Porém, é óbvio, como aquele alimento é restrito, os últimos a chegarem no final da noite pode ser que não tenham nada para comer. Então surge também uma pequena competição, né? Mas ela é atenuada por estarem fazendo a coleta de alimento em momentos diferentes do dia. Portanto, eles ocupam nichos diferentes. Existe um tipo de relação que é positiva para um organismo e nula para o outro, envolvendo plantas. Tá? No caso de relações desse tipo envolvendo animais, onde um come às custas do outro, a gente fala em comensalismo. Agora, quando eu tenho uma planta que usa a outra como suporte para ter acesso à luz, sem prejudicar a planta suporte, aí eu falo em epifitismo. Aí nós teremos uma planta epifita planta. Eu tenho uma planta que está está sobre uma planta epifita.
tá? Se essa planta estiver crescendo no chão de uma floresta, onde a pouca luz chega até o solo, essa planta não vai ter muita chance de crescer. Agora, se ela cresce na casca de outras plantas, aí a chance de sobrevivência é maior. Ela consegue mais acesso à luz e pode se desenvolver. Como ela não prejudica a árvore hospedeira, não se trata de parasitismo. Trata-se de epifitismo. As orquídeas, por exemplo, são epífitas. Musgos são epífitas. O líquen é um mutualismo, mas ele pode crescer em cima de cascas de árvores. Então ele também é uma epífita em relação à árvore. E assim por diante. Bromélias também fazem isso. Algumas pteridófitas trepadeiras também fazem isso. Agora, se a planta revestir a outra, impedindo que a outra obtenha luz ou roube seiva da outra, daí já passa a ser um caso de parasitismo. Existe também um caso curioso do tubarão com a rêmora. A rêmora é um peixe que tem a sua nadadeira dorsal convertida em ventosa. Ela pega carona no corpo do tubarão, essa ventosa gruda no corpo do tubarão, o tubarão sai para conseguir alimentos e os detritos que ele deixa no caminho, restos da sua alimentação, a rêmora pega. Então existe uma relação onde um come às custas do outro, é um comensalismo também. Agora a rêmora, na realidade, ela pega carona com vários animais, com tartarugas marinhas também, com baleias, então ela nem sempre está ganhando comida, mas ela está ganhando um deslocamento sem gasto de energia. Tá? Ela não prejudica o outro, mas ela ganha um deslocamento sem gastar energia. É também considerado uma relação de comensalismo, tá? Ou poderia até ser um inquilinismo, mas inquilinismo é mais quando um organismo habita a casa de outro, como alguns vermes que vivem dentro de conchas de caramujos, né, sem prejudicá-los. Então esses são alguns exemplos de relações harmônicas. Agora, quanto às relações ecológicas desarmônicas, negativas, comecemos pelas que se referem às mesmas espécies, ou seja, as competições intraespecíficas. O que acontece numa competição intraespecífica? Bom, dois organismos da mesma espécie entram em competição. E por que eles competiriam? Óbvio, eles competem por alimento. Por exemplo, na floresta, cada onça ocupa uma área gigantesca onde ela terá acesso à sua fonte de alimento. E ela defende esse seu território urinando nas árvores, urinando nas pedras, fechando um círculo de sua área território. Outra onça fará a mesma coisa e elas evitarão entrar dentro da área do outro, ou seja, assim elas evitam a competição por alimento. Existe a competição pelas fêmeas, onde dois machos disputarão a fêmea. Aquele que conseguir vencer a disputa, às vezes é feita à base de cabeçadas, às vezes é feita à base de gritos, né? Aquele que conseguir vencer essa disputa vai ter acesso à fêmea, vai fecundá-la e, teoricamente, por ter sido o mais forte, o mais resistente, o mais apto, né, o melhor caçador, esse deixará descendentes igualmente eficientes como ele. O outro organismo agora deixará de reproduzir e não passará seus genes para frente. Não necessariamente o que venceu a disputa é o mais eficiente, porque de repente o outro que estava disputando já estava mais velho, estava doente e, portanto, não tinha condições de vencer a competição. Então talvez ele até fosse o que tivesse a melhor coleção de genes, mas ele não conseguiu transmitir para frente. Mas é muito provável que esse animal já o tenha feito no passado, quando ele teria sido o macho alfa. Então, dentro da mesma espécie, disputa-se um território, uma toca, a fêmea, alimentos. Tá? Então, essas são as competições intraespecíficas. Agora, as que nos interessam mais são as interespecíficas, onde também há competição. Haverá competição por espaço, haverá competição por alimento, mas não haverá competição pela fêmea. Tá? Essas, então, são as competições interespecíficas. Agora, o que é típico e interessante das relações desarmônicas são relações mais facilmente perceptíveis, como é o caso da predação. No caso da predação ou predatismo, nós temos dois organismos se relacionando, um que será o predador e o outro a presa, algo bastante óbvio. Outra relação é o parasitismo, onde eu teria um parasita e um hospedeiro. Tá? Na relação de predação, quando o predador
captura a sua presa, ele a mata. Sempre que ele conseguir pegá-la para comer, ele vai matá-la. Não há a possibilidade de ele arrancar uma perna, comer a perna e o animal sair vivo. Então esse animal será morto e será comido. No caso do parasitismo, não necessariamente. O, entre aspas, bom parasita é aquele que se multiplica dentro do seu hospedeiro sem matá-lo. Ele está em equilíbrio com o seu hospedeiro. Quando esse equilíbrio é rompido, é que a gente realmente fala em parasitismo. O parasita começa a causar males ao seu hospedeiro. Se o parasita está dentro de um hospedeiro e a agressão é praticamente nula, aí não é parasitismo, é comensalismo. Quando ele começa a se tornar de alguma forma agressivo, em maior ou menor grau, é que nós passamos a falar em parasitismo. Portanto, ao longo da evolução, um parasita pode se tornar um comensal e um comensal poderá se tornar um parasita. Depende de quem é o hospedeiro, quem é o parasita, de suas coleções genéticas. Por exemplo, o corona, até pouco tempo atrás, ele era quase que um comensal, não havia tanta agressão. Só que uma nova mutação o tornou mais agressivo. Aí ele passou a ser realmente um parasita, fugiu do equilíbrio. Se antes ele já era um parasita leve, agora um parasita agressivo. Por ser agressivo, a seleção natural tenderá a eliminar as cepas, ou seja, as variedades mais agressivas, e permanecerão as menos agressivas. Então, epidemias surgem, né, quando ocorre um desequilíbrio entre a resistência do hospedeiro, né, e a ação do seu parasita. Como casos de predação, nós podemos citar um passarinho comendo insetos, eu posso citar vocês, né, que são humanos, comendo um grão de feijão. Porque o grão de feijão tem um ser vivo dentro. É o feijoeiro que está lá dentro do grão de feijão. Então todo comedor de semente é considerado um predador. Tá certo? Não importa qual semente você esteja comendo. Se você estiver comendo um pinhão, você estará predando um pinheiro, uma araucária. Se você comer um grão de feijão, você estará predando um feijoeiro. Se você comer um grão de milho, você estará predando um pé de milho e assim por diante. Então guardem isso, todo comedor de sementes é um predador. Agora, comedores de folhas não são predadores necessariamente, porque o boi come a folha e deixa o corpo da grama no chão. Tá? O caule fica e faz novas folhas. O boi come a folha, o caule faz novas folhas. Então a relação do boi com o pé de grama é quase que um parasitismo. Tá? Agora, animais como a cabra, elas arrancam o pé de grama inteiro do chão e comem o pé de grama todo. Aí é um caso de predatismo. Tá? Então, um herbívoro, ele pode estar sendo tanto um parasita daquela planta quanto um predador daquela planta. Outra relação interessante seria a da alelopatia ou antibiose, que não deixa de ser uma competição, só que aqui uma competição química. Por exemplo, quando você tem bactérias crescendo, elas vão se alimentando daquele habitat onde estão. Elas jogam suas enzimas, a digestão é feita extracelularmente e em seguida elas absorvem. Os fungos fazem a mesma coisa. Eles crescem no ambiente, lançam suas enzimas, digerem o que está no seu entorno e depois absorvem. Ou seja, as bactérias e os fungos heterótrofos têm um hábito alimentar muito semelhante. Porém, ao longo do tempo, os fungos foram eliminando os seus competidores bacterianos, produzindo toxinas. Essas toxinas nós conhecemos como antibióticos. O antibiótico primeiro descoberto na ciência de uso humano contra bactérias, a penicilina, é uma secreção produzida por um fungo chamado Penicillium. Onde se desenvolve esse fungo, bactéria nenhuma cresce no seu redor, a menos que seja resistente à penicilina. Tá certo? Então foi assim que o Fleming descobriu que os fungos produziam substâncias tóxicas e testou o uso em humanos e hoje nós temos a penicilina como um antibiótico útil para combater bactérias. Tá certo? Então essa relação onde um organismo envenena o meio, impedir o crescimento de outros, se chama alelopatia ou antibiose, também chamado de amensalismo. Certa vez eu percebi, né, que onde existe plantações de eucalipto, outras plantas não crescem em volta. Muitos dizem, os eucaliptos secam o solo e outros seres vivos não crescem.
Não, na realidade não é isso. As folhas do eucalipto têm secreções internas, tá? Tem substâncias internas, que quando liberadas no solo, as folhas caem, quando essa substância é liberada no solo, ela esteriliza o solo. Uma vez eu percebi, né, esse evento, né, de nada crescer em volta do eucalipto e fiz o teste. Eu peguei essas folhas, macerei, fiz um caldo de extrato de folha de eucalipto e aí esse caldo eu coloquei numa sementeira onde existiam grãos de alface. Então eu fiz um teste. Uma sementeira tinha grãos de alface com extrato de eucalipto e na outra sementeira eu tinha as sementes de alface sem a introdução do extrato de eucalipto. Onde aquelas sementes de alface estavam livres do extrato de eucalipto, houve uma germinação muito boa. Onde havia extrato de eucalipto, a germinação foi nula. Ou seja, há algo nas folhas do eucalipto que inibe a germinação de sementes de outras espécies. Então não é que o eucalipto seque o solo, é que ele tem uma relação de antibiose, ou alelopatia, ou amensalismo com outras sementes. Tá? Então foi uma experiência bastante interessante que eu fiz e que revelou essa característica dos eucaliptos. Uma coisa interessante, existe uma relação que não é comum, é uma relação desarmônica, intraespecífica, que é pouco citada porque ela não é algo frequente, que é o canibalismo. O que nós temos no canibalismo são organismos da mesma espécie alimentando-se uns dos outros. Né? Normalmente o canibalismo não é comum, ele surge em situações de estresse, quando organismos estão com falta de alimento, quando o espaço que eles ocupam está sobrecarregado, aí você tem estresse, fome intensa, e aí pode acontecer de um organismo comer o outro da mesma espécie, tá certo? Pela fome extrema, um se alimenta do outro. Pelo estresse, muitos ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo, eles acabam se matando e um come o outro. Às vezes até uma função mais de liderança do que uma função de fome, tá? Um evento de fome. Tá? Agora, na espécie humana, existe também o canibalismo como um ritual, quase que espiritual, onde uma tribo se alimenta dos guerreiros da outra tribo para conquistar a força, a sabedoria desse outro guerreiro. Às vezes, dentro da mesma tribo, quando morre um ancião, come-se o corpo desse ancião para adquirir a sabedoria dele. Então é algo não pela fome, mas é mais um fenômeno sociológico do que um fenômeno ecológico. Entendido? Agora eu quero uma curiosidade. Tá? Existe uma relação ecológica chamada esclavagismo. Nessa relação ecológica chamada esclavagismo, o caso clássico é o de formigas que que escravizariam pulgões. O que é o pulgão? Pulgão é um inseto parasita de plantas que chupa a seiva elaborada dessas plantas. Ele pode extrair do caule, de plantas de caule fininho, delicado, que não tem casca, ou das folhas. Boa parte das vezes, na maioria das vezes, é das folhas que eles extraem a seiva elaborada. Pois bem, o pulgão enfia o seu aparelho sugador no floema, que são os vasos condutores por onde circula a seiva elaborada rica em matéria orgânica. As formigas, presenciando o odor doce que sai do corpo dos pulgões, os pulgões vão atrás dele, elas gostam de açúcares, não é isso? Agora, por que o pulgão teria um cheiro doce? É que a pressão da seiva dentro do floema é uma pressão maior que a atmosférica, é uma pressão positiva. Quando o pulgão perfura os vasos condutores de seiva elaborada, a seiva automaticamente entra no seu corpo, ele não precisa sugar. A pressão dentro dos vasos é grande, como se você perfurasse uma aorta e jorrasse sangue. Então, ao perfurar o floema, a seiva invade o corpo do pulgão. E a pressão é tão grande dentro do corpo dele que ele abre o ânus e a seiva automaticamente entra pela boca, atravessa seu tubo digestivo e goteja pelo ânus. Ele aproveita uma parte daquela seiva e uma parte bem significativa é perdida, né? Fica gotejando pelo seu ânus. Por isso, onde há esses pulgões, fica um odor adocicado no entorno e as formigas vêm. E encontrando essas gotas de seiva elaborada saindo do ânus do pulgão, elas coletam, fazem a coleta direta e levam para os seus formigueiros.
Porém, com o tempo, aquela folha pode envelhecer ou secar pela ação dos pulgões. Aí o que acontece? Esse pulgão começa a drenar menos seiva e as formigas vão lá e espremem o seu corpo, o seu abdômen, tentando extrair mais seiva, como se estivessem ordenhando o pulgão. Quem viu isso disse, veja só, aquela formiga está escravizando o pulgão. Porém, essa é uma visão muito contida, muito restrita. Se você observar um pouco mais a cena, você perceberá que o pulgão não é visitado apenas pelas formigas que vão pegar a seiva, mas também por joaninhas, aquele besourinho colorido, que se alimentam dos pulgões. As joaninhas predam, devoram os pulgões. Então a relação da joaninha com o pulgão é de predação. A relação do pulgão com a planta é de parasitismo. E qual seria então a relação da formiga com o pulgão? Esclavagismo? Bom, poderia até ser. Só que observando um pouco melhor, você perceberá que onde há formigas e pulgões, as joaninhas são menos eficientes. Elas devoram menos pulgões, porque as formigas as expulsam. Logo, a formiga, ela pega sim a seiva que vaza do ânus do pulgão, mas ela empurra, ela expulsa as joaninhas, protegendo o pulgão. Logo, a relação da formiga com o pulgão seria mais uma relação de pastoreio, como se fosse um pastor tomando conta das ovelhas, das quais ele vai tirar o leite, do que uma relação de esclavagismo, pois no esclavagismo, o senhor do escravo, ele apenas alimenta o escravo e dá um abrigo, e aí ele extrai o fruto do trabalho do escravo. Ele maltrata o escravo e chega a puni-lo e mesmo matá-lo. Não acontece isso na relação da formiga com os pulgões. Elas não matam, elas protegem os pulgões. Logo, seria uma relação mais equivalente à de um pastor com as suas ovelhas, um pastoreio, do que, na realidade, um esclavagismo. Tá? Eu nunca ouvi falar nas relações ecológicas de relações de pastoreio, porque não são tão comuns assim, mas se nós tivermos que citar uma, seria essa, por exemplo, da formiga com os pulgões. Então veja, eu tenho uma relação múltipla. O pulgão é parasita da planta, a joaninha é predadora do pulgão, a formiga é protetora do pulgão, tá? Ela é uma pastora dos pulgões, e entre a joaninha e a formiga surge uma competição pelo pulgão. Olha que bonito. Tá? É muito interessante quando você encontra pulgões numa planta, porque se você tiver na sua casa pulgões aparecendo, ficando atento, verá que em questão de dias ou horas aparecerão formigas. Talvez não apareçam joaninhas, que são menos comuns hoje em dia na cidade, mas formigas muito provavelmente aparecerão. Portanto, essas foram as relações desarmônicas. Uma última observação. Existe um termo chamado simbiose que tem uma aplicação muito diversa. Na minha época de estudante, simbiose era uma relação positiva entre seres vivos. Simbiose. Ose, processo, bio, vivos, sim, conjunto. Seria uma relação, um processo de vida em conjunto. Na minha época de estudante, era um termo que se utilizava para o que hoje nós chamamos de mutualismo. Então, quando você falava do líquen, você dizia que no líquen havia uma simbiose. Hoje, o termo simbiose ganhou outras possibilidades. Ele pode ser utilizado para representar qualquer relação harmônica, ou ele pode ser representado para representar qualquer relação harmônica ou desarmônica. Então, quando você encontrar na sua frente o termo simbiose, ele poderá ter uma visão maior, qualquer relação ecológica, poderá ter uma relação intermediária, apenas as harmônicas, poderá ser específico, apenas mutualismo. Se você pegar questões de vestibulares muito antigas e encontrar uma relação de mutualismo e não houver a resposta mutualismo naquele teste, procure simbiose, ele estará lá. Tá? Então ele é um termo tão abrangente que ele está meio que entrando em desuso. Ele é utilizado de forma mais abrangente e menos específica. Hoje fala-se mais em relações harmônicas e desarmônicas. Porém, o termo simbiose ainda é empregado. Está certo? Então, moçada, na nossa próxima aula, nós falaremos da dinâmica de populações e veremos como essas relações harmônicas e desarmônicas interferem na dinâmica das populações de uma determinada região, de um determinado habitat. Ok? Então, até a próxima!